Voltamos com o programa Saber Viver aqui pela Rede Petrópolis Televisão. E agora a gente vai bater um papo com a Grazi Torres sobre compulsão. Pois é, gente. É aquela coisa, né? Como eu já falei no início, não vai achando que juntou aí 2, 3 sintomas, já tem compulsão. Não é isso. Mas a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre isso, porque é um vazio, na verdade, né? A pessoa está com algum vazio, alguma coisa que ela precisa preencher e ela acaba preenchendo isso de alguma forma. Aí a gente vai abordar aqui com a Grazi obesidade. Às vezes a pessoa está comendo demais por conta de uma falta. Está faltando alguma coisa, ela está preenchendo com comida. Ou a pessoa está comendo de menos porque ela quer se punir de alguma coisa. Também é uma compulsão não comer, né? Se privar disso, ter esse vício de não comer alguma coisa. Ou, de repente, a pessoa que compra demais e aí está lá as coisas com etiqueta, ela nem usou e ela vai ver, ela fala, nossa, mas isso aqui nem me serve, ou então isso aqui está grande, está pequeno, ou eu nem gosto dessa cor, mas comprou compulsivamente. Então, quer dizer, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância de averiguar esses sintomas e, claro, buscar uma ajuda terapêutica nos casos que você identificar, porque isso pode causar prejuízos, né, financeiros, brigas na família, até por conta dessa questão, estourou o limite do cartão, ou pegou dinheiro emprestado, enfim, uma confusão danada, gente. Então, vamos evitar isso daí e vamos falar um pouquinho sobre esse assunto com a Grazi, não é isso, Grazi? Bom dia. Bom dia, Carol. Sim, é um assunto muito importante, né? A compulsão. Muitas pessoas têm uma visão muito errada, né? Eu estou num dia ruim, fui lá e comi um pouco mais e já acha que aquilo ali é uma compulsão. E não é. A compulsão é um hábito repetitivo, onde muitas das vezes você não tem o controle emocional, onde é inconsciente, né? E você repete aquilo ali de uma forma que causa prejuízo à sua própria vida, né? Não é algo que é contra a sua qualidade de vida, né? A compulsão, ela está muito associada à frustração. A frustração eleva a nossa ansiedade, porque a compulsão está associada à ansiedade. E acaba que a pessoa acaba indo para a base da compulsão. Por quê? Porque ela não sabe lidar com o vazio, não sabe lidar com os nãos, não sabe lidar com angústia, com desilusão, com medo, com raiva, com culpa, e acaba comendo em excesso, acaba jogando, acaba comprando, acabam ficando horas e horas na internet, que em alguns momentos pode ser uma compulsão por sexo, por cigarro, por bebidas, por drogas e até mesmo compulsão em mentir. Então, é algo muito sério que causa prejuízo à vida das pessoas. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. A gente sabe que no longo período da nossa vida, nós vamos ser frustrados o tempo todo. O tempo todo, aquilo que a gente tanto deseja, nem sempre a gente vai ter a resposta que a gente espera. E quando a gente não sabe lidar com essa angústia, gera, em alguns casos, o comportamento do compulsivo. E aí é a perda total da vida. Porque no primeiro momento, ele vem com a frustração. Depois, quando você já vira um compulsivo, você não precisa mais da frustração. Você automaticamente precisa ter aquela satisfação, aquela sensação de prazer, e você vai buscar aquilo ali o tempo todo, independente se você está frustrado ou não. Então, causa muito prejuízo. Como você citou, né? O cartão de crédito explodiu, você está numa obesidade enorme, as pessoas não acreditam mais em você porque você só mente, e assim sucessivamente, dependendo do qual é o problema, né? Se é do jogo, se é de mentira, se é de ficar o tempo todo no computador, né? Sim. E quando a pessoa chega nesse grau, Grazi, de identificar já que ela tem algum tipo de compulsão, que ela tem alguma coisa, que ela começa a perceber assim, poxa, eu estou comprando demais, mas eu estou comprando coisas que eu não preciso. Então, poxa, eu comprei uma sandália que é igualzinha a outra, na verdade eu já tinha aquela, enfim, coisas do gênero que você vai vendo que você está exagerando e se apertando. Você tem para gastar, gasta mesmo, compra. Agora, se é uma coisa que já começou a te prejudicar de alguma maneira, você fala, poxa, peraí, tem alguma coisa errada nisso daí, eu preciso averiguar o que está acontecendo. Quando a pessoa chega nesse nível, Grazi, qual seria... porque dificilmente a pessoa já vai direto procurar a terapia, né? A pessoa precisa, às vezes, chegar num estágio bem tenso para fazer isso. Quando a pessoa começa a identificar que ela está fazendo alguma dessas coisas, tendo algum comportamento que está prejudicando ela, porque é um comportamento repetido, o que ela deve fazer para tentar sair disso de alguma forma? Então,
Primeira coisa é pedir ajuda realmente psicológica, porque já virou consciente e ela percebeu que aquele ato repetitivo dela está gerando o quê? Problemas, prejuízos na vida pessoal dela, no trabalho dela, e ela precisa buscar ajuda. Então, primeira coisa, ajuda psicológica. Segundo, passar a viver um dia após o outro. Viver o hoje. Né? Por causa da ansiedade. A gente não pode esquecer que a compulsão ela está diretamente associada com a ansiedade. Então, é necessário viver um dia após o outro. É necessário identificar o porquê que a pessoa está indo, porque o que acontece? Não existe uma causa específica da compulsão. Né? Ela pode até ser hereditário, pode ser alguma questão hormonal e pode ser essa questão realmente psicológica, né? De você não saber lidar com a frustração, com as suas emoções e acaba gerando isso. Todas as pessoas que são ansiosas, elas vão gerar um comportamento de compulsivo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas voltando para poder citar, é justamente isso. Primeiramente, você identificar qual é, né? Eu tenho uma compulsão por comida. Eu como exageradamente dentro de um período mais ou menos de 2 horas, tá? Que ocorre essa compulsão. É 2 horas de você comendo demais, você comprando demais, e depois dá uma sensação até de culpa e de tristeza. Né? No primeiro momento, dá aquela sensação de euforia, né? Ai, que bom, né? Tô completo agora. E quando você percebe tudo que você comeu, né? Tem pessoas que comem a ponto de passar mal. E não passam mal porque comeu e vai ali ter um quadro de bulimia. Não. Passam mal pelo exagero realmente da comida. E assim, todos os outros. Não vou ficar aqui citando cada um, que senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas cada um vai gerar essa culpa depois. Então, é importante ver se tem essa culpa ou não. Quando começa a ter a culpa, a pessoa começa a ficar um pouco mais consciente de que algo de errado está acontecendo com ela. Então, buscar ajuda psicológica, identificar qual é a sua compulsão, viver um dia após o outro e o principal disso, mudar os seus hábitos, os seus costumes. Né? É muito importante a gente perceber o clima organizacional, tanto do seu trabalho e tanto da sua casa, porque isso também pode ser disfuncional. Você pode viver num ambiente disfuncional, onde alguém da sua família também tem alguma compulsão e você acaba tendo alguma, não precisa ser a mesma. Então, é realmente averiguar a vida da pessoa como um todo para tentar descobrir o que desencadeou aquele quadro, né? Por que hoje aquela pessoa se encontra no quadro de compulsivo, né? No comportamento compulsivo. O que gerou isso? Né? O que desencadeou? Foi a parte emocional, foi a parte hormonal, foi os relacionamentos que ela vive, foi um clima no trabalho, é um clima em casa, é uma repetição de um comportamento que já existe dentro de casa. Então, é importante a gente sinalizar essas coisas para o paciente. E a pessoa mesmo pode começar a se autoavaliar, né? Identificar isso é importante, né, Grazi? E como você colocou, essa questão de procurar a terapia. Às vezes a pessoa não quer admitir que aquilo dali é algo que ela precise de ajuda. É comum. Às vezes a pessoa identifica, mas ela fica com aquela dificuldade. Então, assim, por exemplo, se a pessoa não conseguir diretamente procurar ajuda, ela deveria procurar alguém de confiança, por exemplo, o marido, ou a esposa, ou o pai, ou a mãe, ou uma amiga, que possa até dar ele esse conselho. Né? De repente, você está assistindo aí, você não sofre disso. Mas você pensou, poxa, o fulano tem isso, fulano faz isso, ou a fulana faz isso. E quer dizer, às vezes esse toque também de alguém próximo que tem amor, pode falar, poxa, você está precisando de ajuda e tudo mais. Isso também é importante, né, Grazi? Isso é muito importante, né? Eu acho que em todas as nossas patologias ou todas as nossas dificuldades, é muito importante você ter alguém de confiança para poder te alertar e poder te acolher, né? Porque as pessoas, no fundo, elas têm vergonha de ter aquele comportamento, né? Na compulsão, é aquilo que eu estou te falando, é 2 horas a pessoa naquela loucura. É algo fora do controle, ela não tem controle sobre a própria vida, sobre as próprias escolhas. E depois ela vai buscar isso o tempo todo, por quê? Porque no fundo, ela pode estar vivenciando um quadro de depressão, de tristeza, tem alguma área da vida dela que não está muito boa e ela acaba o quê? Desencadeando esse quadro. E a gente tem que tomar muito cuidado, Carol, porque nada disso é algo consciente. Agora eu vou virar compulsivo em compras porque eu achei legal. Não.
não. Isso é uma doença e precisa ser trabalhado. Diferente do TOC, do transtorno obsessivo compulsivo, que realmente já é uma doença, que tem esse hábito repetitivo, mas tem o quê? O pensamento obsessivo. Ele faz, né, ele repete aquele tipo de comportamento para que algo ruim não aconteça na vida dele. E não precisa ser necessariamente uma compulsão alimentar, nem de jogo, nem de mentira. Pode ser a repetição de apenas ficar batendo 3 vezes o pé no chão antes de sair de casa, porque se ele não fizer isso, algo ruim vai acontecer. Então, são coisas completamente diferentes. Cuidado para a gente não julgar o outro de uma forma errada. Então, você que está em casa, percebeu que você tem, ou tem alguma amiga, que quando está frustrada, que quando está triste, quando está angustiada, come em excesso, compra em excesso, está sempre endividada, chama ela para conversar, né? Dá um toque, de repente ela busca ajuda, ou você mesmo, com essas dicas que eu dei, né, da pessoa vivenciar um dia de cada vez, né, da pessoa mudar o seu hábito, da pessoa identificar o porquê daquilo ali, talvez você até consiga ajudá-la, né, porque nada como ter alguém ali para poder acolher, para poder dar carinho, para poder dar amor. Olha, eu te aceito do jeito que você é. Vamos tentar fazer sozinhas? Vamos. A gente não conseguiu? Então vamos buscar ajuda, né? E não ter vergonha disso. Hoje em dia a coisa mais normal, né, que as pessoas tinham muito preconceito da psicologia, e em alguns momentos ainda tem, mas hoje em dia é muito normal você ir ao psicólogo. Nada como você se autoconhecer, nada como você viver de uma forma plena. É fácil? Não. Lidar com frustração? Não é fácil. Eu sempre falo para os pais, comece a trabalhar a frustração com o seu filho desde pequenininho. Dê limites, diga não para ele. Para quê? Para amanhã ou depois, eles talvez não entrarem nesse processo de compulsão, por drogas, por alimentos, por cigarros, por bebida, que é algo muito prejudicial à própria vida, né? É isso, gente. Perfeito, Grazi. Queria te agradecer mais uma vez aqui com a gente, falando sobre esse assunto, que é um assunto, como a Grazi bem colocou aqui, né, gente? Acho que essa questão da terapia é algo que, na verdade, o mundo que a gente vive, inclusive é tema da nossa próxima pauta, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O mundo que a gente vive é um mundo muito complicado. Nos dias de hoje estão difíceis, né? Então, se a gente não tiver um suporte psicológico para manter a nossa saúde mental em dia, fica complicado. Então, é importante, independente de ter relação com essa pauta de hoje, que é a compulsão, mas seja lá qual for o seu problema, uma terapia sempre vai suavizar, vai te deixar um pouquinho mais organizado mentalmente, vai te ajudar a encontrar o equilíbrio. Acho que faz muita diferença no dia a dia. Como a Grazi falou, esse preconceito, graças a Deus, ele vem sendo quebrado, né? A gente vem construindo isso de uma maneira diferente nos dias de hoje e, sem dúvida, isso pode te ajudar de alguma maneira. Queria te agradecer, Grazi, mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui no seu programa, sempre com pautas maravilhosas, que com certeza ajuda quem está aí do outro lado da telinha, né, Carol? É isso. E vamos que vamos. Agora a gente vai rapidinho para o comercial e já já estaremos de volta. Não sai daí, não.